Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Iô? Oi, gente. Oi, Lu. Como é que você tá? Como é que todos nós estamos, né, nesse finalzinho de ano? Tô, tô cansada. Quem não está que tira Não. a primeira pedra? A gente Sim, falou para não correr com as coisas, né? Não faça o que eu faço, o que eu falo. Mas não tem como, né? Eu acho que a gente sempre levanta, né? Essas coisas de terminar as coisas, mas, enfim, como vocês sim, viram ela, que é a diferença, né? sim. E esse final de ano sempre levanta mesmo, né? Igual você falou, terminar todos os projetos que você começou no início do ano, todas as metas que não deram check, de repente você quer fechar todas numa hora só, né? Dar tudo de uma vez só, assim, arriscar todas as listinhas. Ai, e como que pegando bem o título mesmo do podcast, né? Como o final de ano acaba trazendo pra gente essa vontade. Ah, não, ano que vem vai ser diferente. Que ano que vem eu vou começar a dieta, a academia, o cursinho de inglês, né? Vou mudar de emprego. Não tem essa coisa, assim, essa expectativa gigante, né, pro ano que vem, como vai ser? E a gente acaba fazendo tanto planejamento mesmo, né? Compra um planner novo, compra uma agenda, só para ir colocando lá o que que você quer fazer ou não. E, gente, eu percebo, Lu, depois você fala também, mas esse meu ano, por exemplo, terapia é ótimo para isso, gente. Terapia é maravilhoso. Tava conversando e aí pegou assim, a palavra que você definiria o ano que passou. E palavra que você quer pro ano que vem. Aí você pega, eu pelo menos tenho um caderninho. Aí você pega o que você tinha dito no início do ano. Nada sai como planejado. Nada, mas assim, nenhuma vírgula, sabe? Como que a vida ela é extremamente imprevisível. E a gente tem que lidar com isso, né? Apesar de a gente querer seguir o checklist. Pelo menos você faz, Lu, aqueles objetivos assim, objetivos do ano que vem, metas. Eu faço, mesmo que depois eu não cumpra muito, mas, né? Eu acabo fazendo. Todo ano, não tem jeito. Ainda bem que o podcast não é de coaching. Faltou vontade, hein? Ah, não, porque, ô, gente, é Completamente. só Estamos você delirando, querer. né? Estamos delirando. Se Sabe? você Meta. quiser, se você quiser, você consegue. É só querer. Querer é poder, né? Quem dera, né? Quem dera, vamos ser sincera. Muito, a gente está delirando, né? Aliás, tudo isso, né? Bom, se você faz, né? Eu deixei de fazer já há bastante tempo. Não, e assim, gente, não é. Né, e é muito engraçado você trazer essa expressão, né? Querer é poder. Eu me lembro uma vez de um vídeo, né? Onde a gente faz a formação, né? No Instituto Jungiano, enfim. Que fala querer é poder, né? E seja o que Deus quiser, né? O quanto entra a, a sua vontade mesmo, né? A sua dedicação, o seu comprometimento, mas o quanto também a gente é visitado na nossa vida, né? Ao longo dos dias, né? Do ano, por, né? O Jung às vezes também fala, eu esqueci a palavra sobre a casualidade. Né? Tem coisas que inexplicáveis, a casualidade, você, assim, dar conta de tudo realmente é impossível, né? Claro, tem umas coisas estabelecidas, mas assim, eu procuro não colocar tanto, né, assim, itemizar o check, né? Falando da Rebeca, check, 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 check. Justamente por isso, porque vai levantando a sombra que me incomoda, ó, você não fez, aquela coisa cobradora, né? Acho muito isso, mas é importante a gente ver sobre as coisas, né? E a gente estava conversando aqui um pouquinho, né? E eu só para também acabar aqui, sobre, sim, o nosso esforço. Eu acho que sim, a gente tem que ser responsável em relação a isso, mas também sobre essas coisas que a gente não espera que nos atravessam, né? Tanto que no episódio anterior a gente falou, né? Nós perdemos, né, entes queridos, é uma coisa que você não controla, mas eu acho que a diferença está em como você lida.
com esses dois lados, né? De se esforçar, mas também de como você lida com essas coisas que você não controla da vida, né? Sim, porque tem partes do nosso dia a dia, e pensando no ano inteiro, piorou mais ainda, né? Tem muita coisa que a gente não espera que vai acontecer ou não. Então, igual você falou, tem metas que às vezes, tem metas que dependem completamente da gente, né? Não, tem coisa que assim, se você não fizer, não tem quem vai fazer. Não tem. Aí, nessa hora, talvez querer seja poder, né? Nessa hora, talvez você precisa pôr a mão em prática ali, senão não vai. Mas tem coisa que às vezes a gente coloca na meta de fim de ano que, gente, não depende da gente. Não depende só da gente, né? Vou corrigir aqui, vou ficar melhor. Então é muito engraçado. E como você falou que parou de fazer, parabéns, Lu, te admiro muito. Algum dia espero chegar nesse nível. Não, às vezes pode vir e falar assim, não, você quer, Davi? Não sei. Tem os tudo, gente, que loucura, mas é verdade, tudo tem os dois lados. Às vezes não pode perder de vista também, né? Enfim, sobre isso. Sim. Um... Mas o quanto tem uma beleza também em você deixar a coisa acontecer. Ter um norte, eu acho que é interessante ter um horizonte, né? Onde você quer chegar, qual o seu objetivo, não é final, mas a longo prazo, né? Uma coisa mais distante. Mas tem uma beleza também em você deixar acontecer. Você perseguir aquilo, mas também aprendendo a lidar melhor com as coisas do dia a dia para não se frustrar tanto, né? A nossa expectativa, muitas vezes, ela é mais um empecilho do que um impulsionador. É uma coisa bem interessante perceber. E veja que os dois caminhos, eles estão certos e estão errados ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso é o que leva muitas pessoas a justamente se sentir mal. Que ao mesmo tempo parece certo, mas parece coisa errada, ao mesmo tempo parece errado, mas aí fica certo. E a vida, assim, a vida é maravilhosa, nem sempre ela é agradável. Mas aí é que tá, nossa, ainda mais agora, né? E você falou, tá chovendo tanto, então você vê tantas chamarizes, né? Principalmente nas redes sociais. Ah, e tá acabando o ano, vamos lá fazer diferente, vamos fazer isso, só assim, só botando luz, vendo as coisas boas, né? Porque a impressão às vezes que me dá é que as pessoas assim, ah, vamos correr, 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 porque depois não precisa fazer nada. Não é assim. Ah, sim. Né? E se você vai se frustrar fazendo da minha forma, ou da forma da ou até outra forma, tem inúmeras formas, né? Vamos assim, não tem só a minha. Facilita, sim. A gente vai se frustrar com alguma coisa, né? E eu acho que cabe muita questão, né? Eu acho que assim, do julgamento, né? Na seguinte questão, assim, ah, isso é certo e isso é errado, né? A gente tem a tendência de já julgar, né? Muito essa questão, mas assim, de dar um tempo, dar um passo para trás. Né, para refletir se realmente é certo ou errado, porque certo e errado, de novo, e o que que você faz com esse julgamento? Né, para refletir, né? Eu acho que é sobre isso, porque tem coisas que levam tempo, né? A gente está com tanta pressa, mas é igual você falou, muitas vezes a pessoa não sabe nem para chegar aonde, né? Às vezes no Sim. fundo é falar assim, ah, eu não quero fazer mais. O... E o julgamento, essa coisa de você descobrir o que é certo e errado, o julgamento eu acho que ele serve muito para você entender em que passo da jornada você tá. Quanto menos você como é que eu vou falar? Você se analisa ao invés de julgar. Você olha para o que está acontecendo, para como você agiu, para como você quer agir, mas sem esse peso do certo e errado. Sem bater o martelo, né? Nossa, eu fiz muito bem ou eu fui um fracasso total. Exatamente porque tudo que a gente vai fazer, qualquer objetivo que a gente tenha, ele está dentro da vida, né? Ele está dentro desse dia a dia, desse cotidiano que a gente não controla. Não tem como você controlar. Você pode ter se preparado para fazer uma reunião belíssima. Último podcast mesmo, né, Lu? Tudo gravadinho, últimos minutos da gravação. Fazer o quê? E Lide com vamos, isso.
né? E lá vai o cão arrependido, tipo do Chaves, né? Assim, Bem isso. mas você falou, é muito verdade. Os nossos objetivos, né, os nossos desejos, mesmo que sejam genuínos de coração, eles cabem na vida, mas a vida não cabe naquilo que a gente quer. A vida é muito mais do que isso, né? Agora, mas você falou de objetivo, e assim, é assim, por exemplo, perder 10, 15 quilos, tudo bem, depende, acho que, muito mais da gente do que outra coisa. Pode acontecer uns intempéries, né? Mas tem aqueles desejos assim, eu quero encontrar alguém, eu quero casar no que vem. A pessoa às vezes não tem nem ninguém, né? Dessa, Sempre tem, assim, né? e coloca, né? Você se coloca muitas vezes nesse lugar, né? E aí você não consegue, aí é culpa sua. Assim, pode ter, né? Às vezes a pessoa tem que se trabalhar em certos momentos, mas tem muita coisa, né? Dentro da sociedade, as pessoas estão muito loucas também, seja homem, seja mulher, né? E é muito. Então, assim, tem muitas, tem muito, é uma coisa muito complexa, né? Porque senão a gente acaba caindo no estereótipo assim, você não arranja ninguém porque você não se veste bem, você não é assim, você não é assado, você não vai fazer uma pós, você não é promovido no trabalho por causa disso, por causa daquilo. Você cai no estereótipo, né? E estereótipo lembra muito a palavra estéreo, né? A gente estuda muito isso, né, dentro da escola e é muito verdade. E aí você acaba copiando, né? Eu acho ler biografias é maravilhoso. Aliás, a última que eu li foi da Michelle Obama, mas já faz muito tempo, né? Que depois não deu mais tempo de ler mais nada, mas enfim. Mas assim, é a vida da pessoa. Aquela fórmula deu certo para ela. Claro que pode servir de inspiração, mas você saber olhar para você, e aí, de novo, né? Saber viver a vida, né? Porque assim, você se frustrar, você se decepcionar, você tá vivo, é você. E a gente não quer ficar com esse nosso lado que não dá muito certo, né? Enfim. Claro, e assim, não que seja agradável, né? Não, às vezes a gente engole, né? Mas é isso. Somos adultos. Sim, e você falou essa parte, é interessante perceber que existem tantas formas de fazer as coisas quanto existem pessoas no mundo. Cada pessoa é um ser único, então você fez de um jeito, mas todas as outras pessoas do mundo podem fazer de um jeito diferente e tá tudo certo. Não tem um jeito certo ou errado de atingir um objetivo ou de seguir, né, o próprio caminho, seguir a própria vida. Aquela coisa de olhar a própria estrela, né? Como fala Von Franz. Não com essas palavras, Von Franz fala mais bonito. Eu que não tô lembrada agora direitinho. Mas o quanto é interessante isso. E você falou uma coisa, Lu, você falou parte de casamento. Eu lembrei de uma notícia que eu vi há um tempo atrás. Não sei qual foi o final dela, não sei nem se é de verdade ou se a pessoa fez só pra fazer post, né? Viralizar. Mas é a história de uma mulher que ela marcou a data do próprio casamento, assim, contratou, né, reservou o espaço, uma coisa assim, sem ter ninguém na vida dela. Aqui, sabe aquela coisa, pensamento positivo? Ah, não, eu vou marcar o segredo. Isso tá no segredo, o livro Segredo. Vou marcar porque eu vou casar até tal data. Não tem ninguém ainda, mas eu sei que vai aparecer. Já, O já apareceu? quanto. Hã? Já apareceu? Aí que tá, não sei, não sei. A notícia foi só o aluguei o lugar da festa, mas não continuou depois disso, né? Não sei se não continuou porque deu certo e não falou mais nada, ou se não deu, ficou por isso mesmo, tchau. É ter fé, né? Mas você Fé. sabe que essa coisa, assim, a casualidade da vida realmente não depende da gente. Às vezes vem de fora, mas aqui a gente tá falando sobre inconscientizar, mas às vezes vem de dentro, né? Você muda de ideia, muda as coisas, enfim. Mas até que você falou que a gente falou sobre delírio do ano novo, né? Aí você quer, assim, gente, não tem nada de errado você querer um ano melhor, né? Você querer ser uma pessoa melhor. Todo mundo quer, É, gente, pode é, ficar tranquilo. Não são só a gente vocês, eu também também. A quero. gente tá falando aqui. Luciana, acho. Quem não quer, mas a questão não é essa, né? Mas você falou da Marie, eu lembro do livro de alquimia, né, que a gente estava lendo, e ela fala no final, às vezes você faz certos rituais, né, de falar de alquimia, e alquimia hoje essa coisa está tão massificada, a alquimia da alma, tem até um dorama, acho que é isso, né? Alquimia. Tem um dorama, tem um dorama. Não assisti, gente. Às vezes eu assisto, mas assim, às Tem um vezes anime também, tem um anime tem. também.
Tem. Ah, então, né? Usa até aquela frase do Jung, né? Você, é alquimista, sua vida, sua obra. Lindo, maravilhoso, aquela coisa. Mas ela fala dos rituais, né? Claro, você pega lá aqueles textos lá de mil e bola. 400 e bolinha? Exatamente, né? Então você tem todo o ritual, mas às vezes as pessoas, elas forçam tanto o ritual. Então eu vou escrever ou eu não vou escrever, eu vou pular sete ondas, eu vou, isso aqui, papana. No fundo, inconscientemente ela até fala, né? É você forçar a barra, né? Dentro do processo, porque assim né, as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. E realmente esse processo, né, de desenvolvimento para quem realmente quer ter um crescimento de vida assim como um todo, né, não só, né, da questão de poder, né, que vem através de um relacionamento, que vem através de uma promoção ou de dinheiro, mas elas têm o tempo certo para acontecer. Por isso que assim, um dos maiores ensinamentos que a gente pode tirar dentro desse processo é paciência, né? Paciência. Ainda não é, agora ainda não é paciência. Ainda não é paciência, né? Dentro, né? A Yo sabe muito bem, ela sabe, né? A gente conversa muitos objetivos. Agora vai lá, não é ainda. Não foi, então tá bom. Então, sei, né? Pensei muito nisso agora, Yo. Não, mas é. E assim, você está falando, a gente tem uma coisa interessante que é com o decorrer do estudo, né? A gente percebe que muitas vezes, quando fala inconsciente, o nosso inconsciente ele dá a letra. Não é você que vai escolher, né? Não é a gente, não é eu, Yolanda, Luciana, que vai escolher quando uma coisa vai dar certo ou não. Ou você quer ver? Você falou de estereótipo, eu tô lembrando aqui daquela coisa de ativar arquétipo, né? Não é você que escolhe, não, porque aí vira estereótipo, né? Ah, não, eu vou usar essa pluma de pavão aqui porque eu tô pensando no arquétipo de Hera. Não, gente, isso é um estereótipo, né? O arquétipo, essa força, ela brota do seu inconsciente. E ela só brota meio que na hora certa mesmo, né? Não tem outra forma de falar. Não é você que manda. Então, esses movimentos maiores que a gente faz, às vezes, de querer uma promoção, uma mudança de vida muito significativa, né? Por mais que a gente queira, existe uma. E aí, talvez eu esteja parecendo meio louca falando desse jeito, mas é interessante perceber que parece ter uma coisa mais forte, uma coisa maior, que aquilo acontece na hora certa, né? Não acontece antes nem depois. Por mais que você tente, às vezes, você pode tentar a rodo e o negócio não vai para frente, não anda. Da mesma forma, tem hora que você tenta uma vez só e deu certo. Olha só, né? Você não precisou nem de tantas vezes tentar repetir o processo. Teve até um caso que aconteceu com a gente, né, Lu? Você lembra? Um curso que ia lançar, que aí eu fiz a propaganda, um monte de gente entrou, do nada assim, não teve um monte de tempo e tal. Da mesma forma, a mesma coisa depois, a gente tentou e não foi pra frente, não deu certo. Tem, tem, e faz parte, né? Agora que você falou, né? Falou assim, a gente não ativa o arquétipo, mas cuidado, os conteúdos do inconsciente, os arquétipos podem te escolher. Mas aí o inconsciente, às vezes, ele solta, Não, né? e tá muito na moda. Acho que até saiu na revista, acho que era da Vogue, sei lá, né? Saiu, que é o ano dos arquétipos. Eu vi também em algum lugar. E, gente, é uma coisa assim, né? Tipo, arquétipo do poder, né? Falam muito que essa deusa era, para quem não conhece, depois pode procurar. É poder, né? Mas até a frase do Jung, né? Vem com a luz, não vem com a sombra. Onde tem amor, não tem poder, não tem poder, não tem amor, né? Tem um lado sombrio, tudo carrega o certo e errado, a luz e a sombra, né? O lado bom e o lado ruim, né? Então é nesse sentido, às vezes a gente é invadido por coisas, né? E aí, como você lida, né? Enfim, e aí de novo, né, mas talvez seja até bem técnico o que você esteja falando, mas é verdade, né? Todo mundo fala, afogar o ego, deixa o ego, como é que fala? Se desfazer do ego, né? Desintegrar o ego. Desfazer.
Então, mas é o ego que faz você lidar com essas coisas todas aí. Fala, calma, não sou tudo isso, né? Mas calma, também não sou, né? É o cocô do cavalo do bandido. Mas isso, até a gente estava falando, isso me lembra muito a Ibris, ou Ubris, ou Ibris, sei lá como é que fala, né? Assim, tem várias coisas, né? Que é essa arrogância, né? Que às vezes a gente tenta se comparar, né, aos deuses, né? Por isso que falam, os deuses estão doentes hoje. Então, quando a gente é invadido, parece que uma força maior, né? Antigamente falava que você estava invadido por certo deus. Hoje não, você está doente, você está com depressão, né? Você tá com síndrome do pânico, mas antigamente era o Deus Pan que te invadia. Mas tem uma coisa que, assim, muito da antiguidade tinha, e eu acho que esse lado lúdico e da fantasia, né? Já vi muito isso também, né, dentro dos atendimentos, que às vezes a gente é invadido por pensamentos, né? Mas a gente fica, até parece meio louquinho falar, mas conversa com esses pensamentos, né? Quem em mim é muito triste, ou muito alegre, ou muito raivoso. Então você vai conversando, né? Isso vai te ajudando a colocar um pouco as coisas assim no eixo para você ver, né, com que você consegue dar conta, né? Antigamente, por isso que faziam tantos rituais para os deuses, né? Quando você trata bem os deuses, né? Eles conspiram a seu favor. Então, quando você olha para esses conteúdos dentro de você, se você, né, já dizia alquimia, né, trazendo isso, Mercúrio trata bem quem lhe trata bem também, né, algo nesse sentido, assim, bem avacalhado que eu tô trazendo, mas é verdade. Então, quando você de certa forma, é atravessado pelas coisas da vida, né, assim como às vezes um pensamento vem de dentro, como que você reage? Né, você, nem sempre, claro, a gente não é perfeito, mas como você se relaciona com eles? Acho que essa é a diferença, né? Porque a gente tem vários mitos, né, de híbridos, né? Você Sim. querer. Gente, pode procurar o mito de Sísifo, que é aquele cara que empurra todo dia a pedra de novo, à noite cai de novo, né? E fica nesse castigo eterno. Tem Aracne, que desafia a deusa Atenas, tem outros também, né? Mas para você ver, né? Aí, nossa, só para terminar aqui, desculpa, eu tô querendo dar espaço, mas não tô querendo de falar, né? Aqui, ó, o conteúdo arquétipo me escolheu, da faladeira. A deusa baixou, vá. Faladeira. Que é até interessante, essa semana tive uma aula de mitos falando sobre Íbris, né? E a Íbris, essa arrogância, ela sempre depois é visitada pela deusa Nêmesis. Depois vocês podem procurar também, que é a deusa que traz os castigos. Sabe, toda ascensão tem uma queda. E assim como uma queda também tem uma ascensão, né? E ela é castigo, e é ela que vem, né? Aliás, né, a gente sempre brinca, né? Ela sempre tá trabalhando pro deus Apolo, né? A gente sempre costuma falar assim, ai, aquele cara lindo, Apolo, deus Apolo, que bonzinho, olha só. Ele é o deus das maldições também. Maravilhoso, deus do sol. Olha aí. Sim, e é igual você falou, tudo tem luz e sombra, né? Gente, isso é o paradoxo de estar vivo. Toda situação que acontece com a gente, é, por pior que seja ou por melhor que seja, tem luz e sombra, né? Nisso a gente não tem como se desgrudar disso ao longo da vida. Enquanto a gente estiver aqui, talvez depois ou não, não sabemos, né? Ou a gente vai ter que lidar com isso. Então, o Apolo, maravilhoso. Mas, olha só que bonzinho que ele é. Super gente boa. Sim, uma vez eu vi uma expressão assim, hoje eu tô bem papagaio, assim, porque várias coisas assim, Pode que eu falar, ouvi, vai, né? pode. Que Apolo é uma pessoa sem polo, sem polaridade, só de um lado, né? E o outro fica desequilibrado. Ele é o Deus Sol, né? E aí o Jung já falava sobre o Sol do meio-dia. Sol do meio-dia você não consegue ver a sua sombra e ao mesmo tempo é o lugar, a hora onde a sombra está mais escura, concentrada, densa, né? Só que se a gente o que a gente não vê, a gente não consegue trabalhar com aquilo. Então, aí voltando até um pouco na questão do delírio do ano perfeito, né? O quanto que é importante a gente olhar, sim, para as nossas metas, olhar para o que a gente quer, porque a gente almeja, né? Ter um norte ali,
mas também está preparado para lidar com o que vai chegar, que não tem como saber o que vai ser, né? Pode ser muito bom, pode ser muito ruim, é uma coisa que está completamente escondida da gente. E é muito interessante perceber isso. Mas olha, assim, talvez eu esteja sendo uma pessoa gratiluz, né? Mas esse ano aqui, e aí eu acompanhou, né, ao longo desse ano, assim, várias coisas que eu queria que desse certo deram muito errado. Mas no fim, elas eram as certas. Foi o que mais deu bom. Não é? Aí eu falei assim, nossa, que bom que não deu certo, né? Várias vezes que a gente se reuniu para estudar, para conversar. Então, isso é muito louco. E eu quero deixar aqui, talvez eu, né, seja, né, mas assim, em vários momentos, né, assim, sendo talvez essa pessoa gratiluz, mas assim, eu acho que essas frustrações, essas decepções que a gente tem na vida, é para a gente lembrar que a gente, trazendo, né, a questão da híbris, sei lá, né? Enfim, para lembrar que a gente é humano. Eu acho que assim é uma coisa que a gente vê. É, sabe, é assim, é um lugar que assim, você pode estar num lugar de destaque, eu acho que todo mundo quer, né? Essa coisa do poder, né? Mas que nem uma figura que me lembra muito, assim, por exemplo, é o Nelson Mandela. Né, ele não teve bom relacionamento com os filhos, com a família, né, com as ex-esposas, assim, tanto que ele acabou meio que sozinho. Mas é muito a grandeza dele, né? Do tempo dele que ele ficou preso, né? Sobre a questão de você. Parece um pouco também o Viktor Franklin, né? Sobre, né, na época que ele ficou preso lá com, né, sendo pelos nazistas e tal. Mas assim, é uma coisa assim, você tem o poder, mas você devolve para o coletivo, né? É uma coisa grande, mas assim, você devolve para o coletivo, não é uma coisa de poder só pela questão egóica. Não que ele não tivesse os seus defeitos, né? Mas você percebe que em muitos pontos a pessoa realmente falhou com o humano, mas esse lugar de poder é muito engraçado que essas pessoas realmente com essa grandeza interior, né? Ou maná, né? Que todo mundo também fala, mas ele devolve para a coletividade, né? O Jung também deve ter sido, eu não sei se, né? Enfim, não sei não, né? Homens do seu tempo, né? Há controvérsias, ele talvez não, não foi tão um marido tão presente, e até pelos parâmetros de hoje, mas o que ele deixou, né? E até pelo tempo dele, ele vivia rodeado de mulheres, ele deu espaço para mulheres, né? Inclusive com outras orientações sexuais, por uma época lá, 1930, 1920, enfim. Então é muito curioso, mas também é ambíguo da gente ver que as pessoas são humanas. Mas eu percebo essa diferença de pessoas chegaram lá e aqui e indo só pelo seu eu, né? Assim, eu. Talvez não seja nem o eu, né? Seja o arquétipo da A vida. pessoa, o arquétipo de alguém, enfim, é isso. Sim, mas é porque a vida é tão complexa quanto as pessoas, né? As pessoas estão cheias de nuances da mesma forma que a vida é cheia de nuances. Não tem como a gente tirar uma coisa de dentro da outra e vice-versa. E, e o quanto muitas vezes ser uma pessoa mais anônima é maravilhoso, né? Essa coisa, quando você fala e faz e tem essa importância toda para o coletivo, igual você falou de personalidades que foram extremamente visíveis, né, na sua época e são até hoje, o quanto isso também carrega um peso, né? Toda luz tem sua sombra. Então, o quão difícil deve ser carregar isso também. O quão pesado deve ser carregar isso. Pode ver, no final da vida deles, ficou meio que, né, assim, ficou meio no anonimato. Mas isso me lembra muito também o arquétipo do herói, né? O herói, você vai lá, tal, consegue. Eu nunca esqueço, uma vez que a gente estava estudando arquétipo, a professora deu o exemplo do Frodo. O herói não é o Aragorn, o herói não é nada que o herói é o Frodo, que vai lá, se esfola todo e depois volta cheio de dor, né? Será que você quer ser heroína? Porque ela só se
Sim, E mas depois, é. e o duro também, depois você continuar identificada com esse, né, estereótipo. Ah, eu fui lá, eu fui a primeira da família a fazer isso, a fazer diferente, não sei o quê. Eu falei, tá, mas depois, né, baixa a bola aí, né, fica, né, o herói, ele volta para o anonimato. Tem várias histórias de heróis, né, nesse sentido, né, mas acho que assim, é colocar a luz nesses lugares, porque esse lugar de glória, né, aí eu até brinco assim, né? Eu não faria, mas talvez a minha sombra quisesse ficar lá no trono para sempre. Né? Será que se a gente não tivesse nesse lugar, né, ali, né, hoje de política, sei lá, no STF, não sei aonde, na bancada, sei lá, né, de qualquer lugar, gente, de qualquer lugar. Será que você faria diferente? Eu faria, né? Mas eu gosto muito dessa, né? Você não faria, faria diferente, mas a sua sombra, seu arquétipo que você escolheu, talvez não. Sim, mas é. O... Ah, esse de era, você falou assim, mas é muito engraçado. O quanto a gente tem percebido aqueles pessoas às vezes, que pegam esse arquétipo, né, da rainha, da Cleópatra. poderosa, do poderoso, Cleópatra Cleópatra, não. também. Tá, você tá por E fora, tá por assim, fora, tô brincando. tô por fora, desculpa. Tô falando era aqui porque eu gosto da. Perdão, Panteão Grego, desculpa. Mas eu tô assistindo muito Percy Jackson, gente, perdão. Mas o quanto que muitas vezes, isso até funciona no início, né? Mas depois a pessoa tropeça, a pessoa cai de um jeito que você olha e fala, mas como que fulano de tal, né? Aquela coisa maravilhosa, teve uma atitude tão mesquinha ou tão rude. E aí você, mas nossa, mas não era aquilo tudo. É isso que a gente está tentando trazer, né? Essa luz, esse brilho que às vezes a gente almeja e que a sociedade coloca como maravilhoso, ele tem o seu peso também, né? A luz ela vem também carregada da sua sombra. Então isso é importante você saber, até na hora de fazer meta, né? Você falou da promoção de trabalho, né, Lu? Nossa, a promoção de trabalho, ganhar mais, ser mais visto. O quanto isso traz de sombra também para sua vida, né? O quanto às vezes vai ser mais difícil lidar com o trabalho. E eu não tô falando que a promoção seja ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é você se lembrar disso. Lembrar que toda luz traz uma sombra, né? E que às vezes, da mesma forma, uma situação que talvez seja ruim tem um lado bom e vice-versa, né? É aprender a lidar com isso da melhor forma possível de agora pra frente. E sabendo que não vai ser perfeito, né? Ano perfeito, vida perfeita, não existe, gente. Isso daí é completamente. Se é perfeito, não tá vivo, né? O perfeito não é desse mundo, não tem isso? Verdade, precisa, está muito perfeitinho. Às vezes eu paro para pensar que esses movimentos também, né? Porque quando tá tudo bem, você não se mexe. Eu não me mexeria de verdade, assim, eu se conheço, eu me conheço. Não, eu ficaria quietinha. Quantas vezes eu já brinquei, né, Lu? Aquela coisa, aquele sentimento de querer morar numa caverna e ficar sem, se não precisasse fazer nada. Gente, maravilhoso. Quem não? Um nenê já meio que nasce chorando, né? Quer ficar dentro do útero da mãe, você não precisa fazer nada, você é alimentado, você tem tudo, né? Mas é muito legal. Esse negócio de luz e sombra é sempre bom lembrar, né? A luz, a gente só percebe a luz por causa da sombra. Assim como a Sim, gente só percebe a sombra por conta da luz, né? E aqui eu só terminaria com a mensagem de Natal, dependente de você fazer lista ou não, né? Com duas coisas, assim, pegando o gancho da promoção, que não é garantia. Se você fizer curso pós, sei lá, se esfolar literalmente, é garantia que você vai ganhar promoção? Não, não é garantia, né? Ou mesmo com, né, você quer arranjar alguém, você pode entrar no aplicativo, conhecer pessoas, se trabalhar, arrumar sua aparência, assim, a gente tá trazendo coisas bem estereotipadas, assim, né? Mas, assim, você pode fazer, não depende de você, né? Isso me lembra muito uma frase da alquimia que fala, opus contra natura, né? Você vai agir contra a natureza, você pode acelerar o seu processo, mas no final, deu concedere, né? Deus concede, de alguma forma a vida vai conceder, de alguma forma esse tempo interno do processo ele vai cruzar com alguma data do calendário, então não se preocupe.
Né? Hum. É sobre isso, né? Eu gosto muito dessa frase, para não esquecer, opus contra a natura, Deus concedere. Faça a sua parte. No final, Deus concede. Não é você. Você não é um Deus, né? Se Sim, você está sendo visitada pela deusa Nêmesis, pelo castigo, fala assim, opa, opa, é isso. perfeita. Não, fechou com chave de ouro, Lu. Sim, concordo. Número, gênero e grau, sim. Mas é isso, gente. Então, eu particularmente, né, também quero agradecer a Iô, agradecer vocês por esse ano que a gente colocou, o primeiro ano do nosso podcast. A gente vai continuar aqui, né, o ano que vem, trazendo mais assuntos, né? Aqui a gente traz assuntos que às vezes as pessoas, né, passam em outras redes sociais, mas se você quiser deixar aqui algum assunto que a gente queira, né, que você queira que a Uhum. gente comente, que a gente converse, que traga, né, alguma reflexão nesse ponto, se de alguma forma puder ajudar. Muito que bem, estamos aqui para isso, essa é a intenção. Inconsciente. Lu, muito obrigada também por estar aqui junto comigo, né? Por esse podcast maravilhoso que a gente faz juntas. Obrigada a todo mundo que nos assiste, que nos ouve. E um feliz ano novo, né? Feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo. E é isso. Feliz 2026 para vocês. É isso. Boas festas. Até ano que vem. Beijos, até. Tchau, tchau. Tchau.